A paz do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade na leitura diária de Mateus. Hoje será Mateus 12, versículo 15 ao 32. Pega a sua Bíblia, seu caderninho e vamos comigo. O servo escolhido de Deus. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade. Isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussão, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Nesse trecho, eles estão expondo o quê? Quando, lembra no versículo 14, que a tia Edna trouxe, exatamente que os fariseus eles saíram dali para conspirar contra Jesus? Então, Jesus, vendo tudo isso, resolveu se afastar, porque não era o momento, né? Ele sabia que ele ia sofrer rejeição, que iam perseguir ele, mas aquele não era o momento correto. Então, ele precisava ainda levar a palavra do Senhor. Então, por isso que ele se afastou um pouco, mas mesmo assim ele não deixou de curar, não deixou de falar da palavra do Senhor. Porém, ele pediu para que eles não contassem, né, a ninguém sobre o que ele estava fazendo, né? Porque não era momento de todos saberem. Quando eles dizem que foi cumprido o que o profeta Isaías falou, eles estão falando do capítulo 42 de Isaías, do 1 ao 4. Aí lá vem dizendo todo esse versículo que nós lemos, do 18 ao 21. Essa daqui é uma das citações maiores que eles trazem do Antigo Testamento para o Novo, né? E aqui eles estão exatamente falando, né, a revelação que Deus dá a Isaías sobre Jesus, né? Quando ele fala, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Lembra que quando Jesus foi batizado, ele falou, este é meu filho amado? Então, mais uma vez, ele mostrando a identidade de Jesus, né? Mais uma vez, eles estão mostrando, através das escrituras, a identidade de Jesus. Aí, continua, né? Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussão, nem gritará, nem fará ouvir nas praças. Não esmagará a cana quebrada, nem o pavio que fumega. Naquela época, os judeus, né, em si, estavam dominados pelos romanos, né? E eles tinham a esperança do Messias vir e os libertar. Como os antigos profetas, como os pais da fé, que faziam, né? Eles não lutavam pela terra, eles não lutavam pelo povo, né, israelita. Só que eles esperavam o Messias vir e os libertar, dar a voz de liberdade a eles, né? Eles lutarem contra Roma, vencerem e tomarem ali o poder de Israel. Só que Jesus não veio para isso, né? Ele veio em paz, exatamente para ele trazer a palavra sobre o reino dos céus, né? A palavra de juízo, anunciará a palavra de juízo aos gentios, né? Quem são os gentios? Nós somos os gentis. Como nós vimos anteriormente, o intuito inicial era levar a palavra ao povo judeu. Porém, eles não aceitavam. Só que nós, pela infinita misericórdia do Senhor, fomos alcançados, né? Então, através disso, nós recebemos o anúncio dos céus, né? Do reino dos céus, que é o que ele tem falado anteriormente. Vê que Jesus, ele veio aqui, quando fala, e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança.
Então, nós podemos ver que Jesus veio para cuidar, né? Para trazer compaixão aos pequeninos, né? Versículo 22. Jesus e Beelzebul. Eu vou falar algumas palavras, tá? Inimigo, para que quero que vocês tentem entender, prestem bem atenção, para não ter problema em ser cortada o vídeo. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este por acaso o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: então não expulsa demônios senão pelo poder do inimigo, o maior dos demônios? Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Versículo 26. Se o inimigo expulsa o inimigo, está dividido contra si mesmo. Como? Então o seu reino subsistirá. E se eu expulso os inimigos pelo inimigo, pelo nome do inimigo, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os inimigos, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso, digo a vocês, que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Alguns falaram: nossa, né? Esse é o filho de Davi, né? Porque exatamente se perguntando, porque da casa de Davi viria o Messias, que também tem Isaías. Então eles têm essa dúvida: esse será o filho de Davi, né? Fazendo a percepção exatamente do Messias. Porém, os fariseus, eles vêm contra isso, né? Eles vêm e falam que o Senhor, ele expulsa pelo nome do inimigo. É onde que Jesus pergunta: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto? Aí eu pergunto para vocês lembram sobre a aula que eu falei sobre o rei Roboão, que ele, devido ao seu pecado, pela forma que ele estava reinando ali, o filho de Salomão, ele acabou dividindo Israel? Porque antes eles eram conhecidos os israelitas, hoje são os judeus. Por que isso? Porque no reinado de Roboão, como ele foi um rei não muito agradável, muitas pessoas iam contra ele, o que aconteceu? Eles se dividiram, lembra? Entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, o Judá. A maioria das tribos ficaram com o reino do norte, mas o reino do sul ficou Judá, uma parte de Benjamim. Vocês lembram disso? Então, devido a isso, onde que é a casa, né, de Davi, os descendentes de Davi. E é onde fala que a geração viria, né, Jesus viria da casa de Davi. Então, houve essa separação. E com isso, com essa divisão, os israelitas não teve força. Por isso que veio o nome escrito, hoje a gente fala os judeus, né? Porque veio da casa de Judá. Porém, a gente vê que essa divisão só enfraqueceu, né, o povo israelita. Por quê? Veio as outras nações contra eles e foi dissipando. Lembra que Deus falou, devido à desobediência, que eles dissipariam pelo mundo? O reino do norte, pela sua desobediência? Então, e o povo do sul padeceu bastante, ficou cativo. Então a gente pode ver que o reino dividido não tem força. É igual a igreja. Se a igreja tem muita divisão, se a igreja tem muita briga, se aí vocês e seus amiguinhos estão na salinha e fica as meninas contra os meninos, sabe? Isso não é sadio.
A gente precisa se unir. A união faz a força. Lembra desse ditado? Então, quando se separa, tudo enfraquece. Não tem força. Você vê um time de futebol, eles têm que jogar unidos, né? Cada um na sua posição, porém unidos, na mesma sintonia. Quando eles não estão em sintonia, eles brigam entre si, brigam ali. Oh, passa, você não tá passando, não sei o quê. Você vê uma pessoa que quer jogar sozinha, né? O conhecido como o fominha. Ele quer jogar sozinho, o que acontece? Pode até acontecer gol. A gente já viu. Porém, os amigos não saem felizes. Os companheiros de jogo não saem felizes, né? Os outros jogadores. Mas, quando você se une, lembra? Quando um passa a bola, o meio joga pro lateral direito, o lateral direito faz um lance pro lateral esquerdo, ele joga pro meio de campo e gol! Isso é um jogo, é uma união, é todo mundo junto, né? Mas quando um só quer fazer, aí sai. Passa por um, passa por outro. Pode acontecer, a pessoa tem essa habilidade, consegue. Porém, é uma jogada ou outra. Todas as jogadas sozinho, acaba com o time. Mas se ele faz uma, pode acontecer de um golaço individual, ele joga pra lá, pra cá, corta um, corta outro e fez. Pode acontecer, não tem problema. Porém, não pode ser sempre. Porque, então, joga sozinho. Joga você contra os 11. É a mesma coisa do reino dividido. E Jesus quer falar, se ele expulsasse pelo nome do inimigo, se ele fosse, né, agente do inimigo, se ele fosse um instrumento ali do inimigo para expulsar os próprios dele, para que serviria? Se o expansão, na verdade, o inimigo da nossa alma, ele só quer expandir e roubar todos nós, né? Ele quer sugar todos nós. Então não tem muito, né? Não tem muito lógica que os fariseus estavam falando. Lembra que a gente falou no começo? Eles estavam tentando de alguma forma achar algum erro em Jesus. Eles estavam querendo, né? Porque assim, naquela época, né? Vamos dizer que a Beelzebul, ele é o maioral dos inimigos, né? E naquela época era proibido a prática, né? Pelo poder do inimigo, né? Tipo, magia, né? Então, era crime capital. A pessoa podia ser apedrejada, morta ali. Então, se eles descobrissem, então eles queriam pegar Jesus de alguma forma. Até mentindo contra. É onde que Jesus fala, né? Que, e se eu expulso pelo inimigo, por quem os filhos de vocês os expulsam? Quer dizer, tinha a prática de expulsar, mas não sabia por quem. Por onde? Porque Jesus veio nos dar. Porque no Antigo Testamento você não vê ninguém liberto, né? Aconteceu o quê? Com o rei Saul, que Davi tocava a harpa e ele se acalmava e o espírito ruim saía dele. Mas depois ele voltava, porque a casa estava, lembra? Vazia, casa vazia, eles voltam. Então, o que acontece? No Antigo Testamento a gente não vê nenhuma manifestação dessa forma, nenhum tipo de libertação. Mas no Novo Testamento a gente vê Jesus praticando isso. E dando poder aos discípulos. E, consequentemente, para nós. Poder para nós. Então, quando ele pergunta em nome de quem? Porque eles não tinham autoridade para isso. Eles não tinham como fazer isso. A não ser por práticas enganosas. Então, se eles falavam que era em nome disso, quer dizer que eles estavam praticando alguma coisa de engano, né? Então, não dá para saber. Mas Jesus questiona, né? E ao mesmo tempo ele fala, né? Se expulso pelo Espírito, certamente é chegado o reino de Deus. Aí ele já aproveita para anunciar novamente o reino de Deus, que é chegada o reino dos céus, né? E aí ele continua. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Só então saquear a casa dele. O que Jesus quer dizer, né? Que ele veio para saquear o inferno. Ele veio para nos libertar.
Lembra que Jesus venceu ali no deserto? A tentação no deserto? Coisa é vencer o inimigo, né? Dessa forma, dando a liberdade para a pessoa, libertando ela do pecado. E Jesus veio para isso, ele veio para saquear o inferno. E ele nos dá poder para isso. Lembra que ele nos dá poder para expulsar em nome dele? Curar em nome dele? Então, se a gente expulsa em nome dele, nós estamos saqueando o inferno. Quando a gente vai falar da palavra de Jesus, falar sobre o reino dos céus, nós estamos saqueando o inferno. Quando um ímpio se arrepende, quando alguém se arrepende dos seus pecados, nós estamos saqueando o inferno. E foi para isso que Jesus veio, para nos libertar, para nos arrancar da garra do pecado, da garra de Satanás, né, das mentiras dele, das mentiras do inimigo. Então, olha como Jesus é maravilhoso, como ele liberta com tanta facilidade, né? Aí, quando ele continua: quem não é por mim é contra mim. Isso aqui é muito importante, crianças. Então, o que Jesus fala? Que nós não podemos ser cristãos só na igreja ou onde a gente quer. Eu tô com a minha família, todo mundo sabe que eu vou pra igreja, então eu posso ser crente. Mas na escola, não. Com os meus amigos da rua, com os meus amigos do curso, ninguém pode saber que eu sou cristão. Eu tenho vergonha. Isso é quando você é contra Jesus. Então, ele precisa que você seja firme. É a mesma coisa que está em Apocalipse 3. Vamos ver? Eu nem tinha marcado isso aí no Apocalipse. Olha como Deus é maravilhoso. Apocalipse 3:15. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Vocês já tentaram tomar água morna? É horrível, né? Imagina, você tá com muita sede, você precisa daquela água fresquinha ou gelada. Aí você vai e coloca a água na boca, aquela água morna. Não tá nem quente, tipo, pronta pra ser um chá que te relaxa, que te descansa. A água tá morna. É isso que Deus tá falando. Quando a gente fica no muro, em cima do muro, nós somos crentes quando a gente quer, quando não a gente esconde. Nós somos mornos. Quando a gente quer falar de Jesus ou quer cantar um hino, legal. Quando a gente encontrar alguma amiga que gosta de cantar um hino, a gente canta. Mas se não, a gente dança um pouquinho lá, a música do mundo, né? Não tem problema, a gente escuta no TikTok. Não é? Então, esse é o problema, crianças. A gente precisa saber quem nós servimos. A gente precisa ser firme. Eu sou cristão, eu servo ao Senhor Jesus. É isso que Ele quer. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Quando Jesus fala blasfêmia, o que significa blasfêmia? Insultar, ofender. O que é considerado digno de respeito ou reverência. Insultar ou dizer mentiras sobre Deus ou o Espírito Santo. Então, por que a gente não pode? Porque Ele é único, né? Que nos convence do pecado. É o Espírito Santo. Lembra que Jesus deixaria o Consolador? O Espírito Santo é uma pessoa. É isso que eu quero que vocês entendam. E Ele quer que eu e você sejamos convencidos que nós precisamos nos arrepender dos pecados, do que nós fazemos que entristece o Espírito Santo, que entristece a Deus, que entristece a Jesus, e que possamos voltar para Jesus, que possamos voltar para Ele e seguir firme, buscando a santidade, buscando o reino dos céus, como é anunciado a todos nós. Então, é isso, Ele quer sim que nós nos arrependemos, né? Então, se não, a gente não se arrepende, se a gente brinca com o nome de Deus, se a gente escarnece, né? Se a gente zomba
com o nome de Deus, né? Se a gente finge, né? Eu gosto, eu acredito, mas ignora tudo que ele fala, né? Se a gente vira as costas pro que o Deus fala, o Espírito Santo tá agindo ali, tá entregando, tá falando, a gente tá rindo. A gente brinca de falar línguas estranhas. Isso é pecado. E eu, desde pequenininha, eu fazia culto no lar com a minha avó. Minha avó falava em línguas estranhas. Mas eu não tinha coragem, eu tava brincando. Eu não tinha coragem de interpretar uma língua estranha. Eu fingi que tava falando. Porque pra mim isso sempre foi muito importante. Quando eu vou falar alguma coisa, fulano fez assim, eu não consigo nem imitar. Sabe? Tipo, quando começou, na verdade é uma conversa nenhuma um pouco maldosa, né? Calma. Que aí a gente vai passar, eu não consigo. Igual tem um pastor que a gente gosta muito aqui na minha casa, né? Que vocês conhecem, eu só não vou falar. Ele fala a língua, né? Que ele recebeu do Espírito Santo é em inglês. É lindo. Aí eu falei, você viu como que ele falou outro dia? Ele falou assim, eu não saía, eu não consigo, eu travo. Por temor e amor. Então é isso que vocês têm que ter. Temor e amor. Cuidado com o Espírito Santo. Porque ele é uma pessoa, ele se entristece. Quando a gente peca, quando a gente fala contra o irmão, usado por ele, a gente está entristecendo ele. Quem somos nós para falar do nosso irmão? Quem somos nós para apontar, falar que não pode trabalhar, que não pode fazer? Crianças, entendam, a igreja é do Papai do Céu. Eu não gosto dessa professora, podia mudar. Não é assim. Eu não gosto dessa tia. Vocês já pensaram quem que colocou ela ali? Não foi a tia Neuza. Tia Neuza ora muito para... Tia Eni também ora muito para Deus mandar quem vai trabalhar com elas. Não é de qualquer jeito. Então, quem tá trabalhando ali, o pastor que tá na nossa igreja, a pastora, os líderes de jovens, dos varões, das irmãs, quem é colocado ali foi o Papai do Céu. Então toma cuidado se um dia vocês forem brincar, se vocês forem apontar, se for falar mal, porque acontece. Porque a gente não pode, a gente tem que tomar cuidado de quem a gente está falando. Porque quem trabalha dentro da igreja é Deus, é o Espírito Santo. Então se a gente fala sobre o trabalho dele, se a gente fala contra, se a gente insulta, lembra? Insultar, ofender. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande. A igreja não é para brincar. A igreja não é para se encontrar. A igreja não é para fazer amizade. A gente tem que ter comunhão. Mas a gente não tá ali para encontrar o amigo. A gente tá ali para servir ao Senhor. O culto nada mais é para engrandecer, adorar ao Senhor. Nós estamos indo para prestar culto. E não para receber o culto. Quem recebe o culto é o Senhor. Quando a gente está na salinha, nós estamos prestando um culto. Nós estamos trabalhando ali para que vocês aprendam sobre o Senhor e que vocês sejam ministrados pelo Espírito Santo. É a mesma coisa. Então nós temos que tomar cuidado com os tipos de brincadeira na sala de aula. A gente tem que tomar cuidado com o que é falado dentro da igreja. Porque aquela igreja ela foi consagrada ao Senhor. Então, tudo que nós temos é consagrado ao Senhor, dentro da casa do Senhor. Tudo que entra, o nosso pastor ora, entrega, porque é para a obra, para o trabalho. Então, tudo ali, se a gente quebra uma cadeira, a gente está quebrando o que foi consagrado a Deus, ao trabalho de Deus, né? Então, nós temos que ter muito temor, muito cuidado que é falado. Dentro da igreja, contra as pessoas, contra quem está usando aquelas pessoas.
Porque às vezes você acha que tá falando do irmão, mas você tá blasfemando contra o Espírito Santo. Então vamos tomar cuidado, ter o discernimento, pedir pro Espírito Santo discernimento, tá bom? Para que a gente não venha pecar contra ele. E vamos pedir perdão, para que ele venha nos perdoar se caso nós fizemos sem saber. Amém? Deus abençoe. Depois a gente continua, Mateus 12. Beijo, paz.